Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou falar sobre um tema que, mesmo não estando diretamente relacionado à temática geral do canal, está indiretamente relacionado, uma vez que toca elementos de culturas tradicionais e está relacionado às artes e às ciências tradicionais. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre outras ciências e artes tradicionais, como magia e astrologia, então esse vídeo está aí na mesma categoria, né? Categoria das ciências e artes tradicionais. Eu tenho recebido alguns e-mails de praticantes de artes marciais me pedindo para esclarecer algumas dúvidas, tendo em vista que eles não acham fontes seguras, que as informações que eles acham são informações contraditórias, informações sem base, e que os professores e até mestres dessas artes se mostram ignorantes em questões históricas e filosóficas. Então, em consideração a esses assinantes, né, eu vou falar um pouquinho sobre a real história do Jiu-Jitsu, né, ou Jiu-Jitsu, as suas origens, o desenvolvimento, etc, etc, etc. Eu vou me basear, obviamente, em fontes históricas, né, fontes históricas chinesas e japonesas, e também eu vou falar um pouquinho sobre o Jiu-Jitsu no Brasil. Creio eu que muita gente vai ficar surpresa com as informações, mas o objetivo é oferecer bases seguras e demolir informações falsas, e não simplesmente repetir aquilo que vocês acham com facilidade aí pela internet. Então, se você gosta do tema, fique até o final, que com certeza você vai ter um bom proveito. E antes que eu comece o tema, lembro a vocês que os meus e-books sobre maçonaria e maçonologia estarão nos links aqui na descrição, na nossa página lá na Hotmart. Vou deixar os links aqui na descrição. Se você deseja este livro aqui, o livro físico, curso elementar de maçonologia, o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Basta você me mandar um e-mail com seu CEP, seus dados postais. Eu mando para você uma resposta com os dados bancários para você depositar. Você deposita, me avisa, e eu envio para você o livro pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei para você com todo o gosto. Ou se você quiser presentear alguma outra pessoa, me avise e eu autografo também em nome de quem você queira presentear. E não se esqueçam também que o nosso canal necessita de apoio financeiro e, portanto, nós temos a nossa página lá no Apoia-se. Então, o link também para a nossa página no Apoia-se estará aqui na descrição deste vídeo. Você clica, entra lá e tem todas as informações como você pode apoiar o nosso canal com qualquer quantia. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ative aí o sininho para você receber as nossas notificações, para você não perder os vídeos novos, né? E compartilhe nas suas redes sociais. Se você conhece alguém que tem interesse na temática que é desenvolvida aqui no canal, não deixe de compartilhar e de nos ajudar assim a fazer o canal mais conhecido, ok? Então, dados os nossos recados, vamos ao nosso tema. Então, Jiu-Jitsu, Judô e outras tantas artes marciais, né, existem por aí, muita gente fala sobre elas, muitas histórias são contadas, né, muitas versões, etc, 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 mas poucas dessas informações são confiáveis. Então, vamos começar com a história do Jiu-Jitsu, né, a história das artes de combate no Japão. Então, a história das artes de combate no Japão é bem antiga, né? A mais antiga referência a elas está numa fonte, na verdade está na fonte mais antiga da história do Japão, que é o Kojiki. O Kojiki é uma crônica meio mítica e meio histórica, né, que data lá de cerca do ano 711 da Era Comum. E uma outra crônica também bastante antiga, o Nihongi, que foi escrito por volta do ano 720 da Era Comum, já é descrito ali um combate entre dois poderosos lutadores. Um deles era o Kuehaya ali de Taima
e Nomino Sukuni, Kuehaya da região de Taima e Nomino Sukuni. Nesse relato lá do Nihongi, o Nomino Sukuni ele mata o Kuehaya com golpes de percussão, ou seja, com os Atemi Waza, né? Então os dois usam ali técnicas que seriam as precursoras do jiu-jitsu clássico. Então já nessa época tão antiga, né, século VIII aí da Era Comum, já existe ali um tipo de, enfim, de combate sem regras, em que um dos contendores, lá o Nomino Sukuni, ele mata o Kuehaya, né? E beleza, de onde que surgiu a palavra então jiu-jitsu, né? Porque nesses primeiros relatos mais antigos não aparece essa palavra, né? Então de onde surgiu essa palavra, de onde surgiu o conceito, enfim, vamos tentar entender isso. Então o ideograma Ju, né, que a gente abrasileirou para Gil, mas na verdade é Ju, né? Tanto que é Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu, ou se fala também Judo, né? É Judo, né? Mas o ideograma Ju, ele é o mesmo, né? Tanto para Jiu-Jitsu quanto para Judo, né? Então o ideograma Ju, ele foi adotado com base em uma passagem de um clássico chinês chamado Sanlue, né? Sanlue, que é lido em japonês como Sanryaku, né? O Sanryaku. Esse clássico ele data ali do período da história chinesa chamada de período da primavera e outono. Esse período ele se inicia no ano 722 antes da Era Comum e vai até o ano 481 antes da Era Comum. E numa passagem desse Sanlue, né, tem uma frase que diz Rou Nan Chi Gan, ou seja, em leitura japonesa se diz Ju Yoku Sei Go, né? Ju Yoku Sei Go, que quer dizer a suavidade controla adequadamente a dureza, né? Então o ideograma Rou em chinês ou Ju, né, na leitura chamada Onyomi japonesa, ela aparece esse ideograma, né? Esse ideograma é exatamente o ideograma de Judo e de Jiu-Jitsu, né? Então o termo Jiu-Jitsu, né, ele sai então desse Ju Yoku Sei Go, né? Ou seja, a suavidade controla adequadamente a dureza. E o termo Jiu-Jitsu ele é usado pela primeira vez por volta do ano 1630 da Era Comum. Já, né? Então nós já estávamos ali no século XVII. E a leitura japonesa do ideograma, né, a leitura chamada de kunyomi, então a leitura japonesa do ideograma Rou é em chinês, né, ou Jiu em onyomi, a leitura japonesa onyomi, então a leitura kunyomi, ou seja, a leitura nacional japonesa é Yawara, né? Então, Yawara, por causa dessa leitura, foi o nome dado pelo Sekiguchi Ujimune Jushin, né? Sekiguchi Ujimune Jushin. Sekiguchi Ujimune Jushin, ele foi o fundador da escola de artes marciais famosa, né? Uma escola de artes marciais para samurais chamada Sekiguchi Ryu, né? Sekiguchi Ryu. Então, o termo Yawara foi dado lá na escola Sekiguchi Ryu para o método de luta corporal. E existe um estudioso japonês, né, chamado Watatani Kiyoshi, que numa obra muito importante para referência da história das artes marciais, que é o chamado Kosho Bugeisha Retsuden, né, Kosho Bugeisha Retsuden, ele diz, então lá o Watatani Kiyoshi diz que o termo Yawara também era escrito com outro ideograma, né, o ideograma chinês He, né, que significa paz, gentil, harmonioso, suave, macio, que também é lido como Yawara, né? Então, existem os dois modos de se escrever Yawara, tanto com o ideograma Rou quanto com o ideograma He, né? Os dois são lidos Yawara em japonês. Então, nas fontes lá da escola Sekiguchi Ryu, o ideograma Yawara
o ideograma para Rou, que é o mesmo usado para Jiu-Jitsu e Judo, né? O ideograma Yawara ele aparece em combinação com o ideograma chinês Shu, né? Shu ou Jutsu em japonês, né? Daí a leitura acaba ficando Yawara Jitsu, ou na leitura Oniomi, né, seria Ju. Então a palavra Yawara Jitsu poderia ser lida também como Jiu-Jitsu, né? Então daí surge o nome Jiu-Jitsu, né? Yawara Jitsu e Jiu-Jitsu. Então surge justamente da utilização desse ideograma aí, da suavidade, né? Lá do clássico Sanrei, né? Então do Jiu-Yokusei Go, suavidade controla a dureza. E de acordo com os estudos mais clássicos sobre o tema, então o Jiu-Jitsu ele pode ser definido como um sistema de combate corporal desarmado ou utilizando armas pequenas, que pode ser usado tanto de forma defensiva como de forma ofensiva para subjugar um ou mais oponentes armados e desarmados. Então, pode até soar um pouco estranho, né, falar em armas pequenas, mas o Jiu-Jitsu clássico ele usa de fato uma série de armas, né, armas pequenas que podiam ser escondidas nas dobras da roupa, na armadura, enfim, em uma série de elementos ali que eram usados no dia a dia do Japão antigo. E obviamente que depois, no chamado desenvolvimento moderno dessa arte, essas coisas foram desaparecendo, né? E é importante dizer que esse mesmo sistema, conhecido como Jiu-Jitsu, ele aparece nas obras antigas do Japão com vários outros nomes, né? Então depende da escola que utilizava, então vai variando o nome que é utilizado. Então vão aparecer termos como Kumiuchi, Kogusoku, Koshino Mawari, Yawara Jutsu, Waragi, Yawara Riki, Wajutsu, Torite, Aikijitsu, Aikijujitsu, Hade, Hakuda, Kenpo, Chubako, Goho, Kopo, Koami, Taijitsu e Judo, né? Judo. Aliás, a maioria das pessoas acha, né, que o termo Judo ou Judô é um termo que foi inventado lá pelo Jigoro Kano, né? Na verdade, o Jigoro Kano, para quem não sabe, é o fundador do moderno Judô, né? Mas isso é um equívoco, não foi o Jigoro Kano que inventou o termo Judo ou Judô. Esse termo Judô ele foi usado lá no ano de 1724 da Era Comum pelo Inoue de Budayu, né? Inoue de Budayu, que foi da escola Jikshin-ryu, né? Jikshin-ryu, e provavelmente esse termo Judo ele já era usado antes por outros expoentes do Jiu-Jitsu, né? E os livros da Era Meiji, né? A Era Meiji, para quem não sabe, ela começa ali em 1868, a era de modernização do Japão. Então, nos livros da Era Meiji, usam a palavra Judo como sinônimo de Jiu-Jitsu, né? Então, tanto que em alguns livros que se acham ali os termos Kano-ryu Jiu-Jitsu ou Kano-ryu Judo, né? Justamente para diferenciar o Judo do Jigoro Kano das outras escolas de Jiu-Jitsu ou que usavam o termo Judo que havia ainda na época. E vocês viram que eu falei algumas vezes aqui o termo Ryu, né? Ryu quer dizer escola ou estilo. E de fato muitas pessoas acham que só havia um tipo de Jiu-Jitsu no Japão, mas havia ali um grande número de estilos diferentes, né? Eu pessoalmente pesquisei 43 estilos de Jiu-Jitsu diferentes, né? 43 estilos. Eu, digamos assim, estudei, enfim, as origens e a história e as técnicas daquele período feudal. Então, 43 estilos diferentes. Devem ter outros que eu não conheço, né? Então, para se ter uma ideia do que isso significa,
o Kano-ryu Jiu-Jitsu, ou Judô moderno, ele se baseou majoritariamente em apenas dois estilos, né, Yoshin-ryu e Kito-ryu, né, para compor as suas técnicas. Então imagine, o Judô moderno, que é tão rico em técnicas, né, só utilizou dois estilos diferentes, duas escolas, né, Yoshin-ryu e Kito-ryu, majoritariamente. Então imaginem o tamanho do patrimônio de técnicas que esses tantos estilos de Jiu-Jitsu tinham, né? E no Brasil, com o advento do Jiu-Jitsu brasileiro, surgiu aí uma imensa série de informações falsas sobre esta arte marcial, né? Então alguns dizem, por exemplo, que o introdutor do Jiu-Jitsu seria o Mitsuyo Maeda, ou Conde Koma, né, que teria ensinado aos Gracie o Jiu-Jitsu japonês, e eles o teriam melhorado. O Hélio Gracie, o mais novo dos irmãos Gracie da época, eram 4 irmãos, né, o Carlos, o Jorge, o Oswaldo e o Hélio. Então o Hélio ele chegou a dizer em algumas entrevistas que ele inventou esse Jiu-Jitsu brasileiro porque ele era fraco fisicamente e desenvolveu um sistema de alavancas, né? Mas essas informações elas não são verídicas. Na verdade, o Mitsuyo Maeda ele era professor de Kano-ryu Judo ou Kano-ryu Jiu-Jitsu, ou seja, de judô moderno, né? Ele não era representante de nenhum estilo antigo de Jiu-Jitsu. Não foi ele que ensinou primeiro o Jiu-Jitsu no Brasil também. Às vezes eu vejo aí, tem um pessoal até que gosta de colocar assim, linhagem, né, no site, e colocam lá Mitsuyo Maeda, Carlos Gracie, etc, 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 e os Gracie, né? Mas na verdade essa história não é bem assim, né? O Maeda ele entrou com o Kano-ryu Judo no Brasil bem depois do primeiro professor de Jiu-Jitsu no Brasil. Na verdade, o primeiro professor de Jiu-Jitsu do Brasil ele é de 1888, quando o imperador Dom Pedro II ele contratou um homem chamado Manji Takezawa, né, Manji Takezawa, para ensinar o Jiu-Jitsu para os oficiais da Guarda Imperial. E um ano depois, com a proclamação da República, o Manji Takezawa ele ficou desempregado, mas permaneceu no Brasil. E curioso também que ele foi o primeiro japonês a se casar com uma mulher de outra etnia. Na verdade, ele se casou com uma italiana e teve com essa italiana 4 filhos, né? O Maeda, o Mitsuyo Maeda, professor de Judô, ele foi professor, na verdade, do Donato Pires dos Reis, que era um paraense. E foi o Donato Pires dos Reis o primeiro professor brasileiro de Kano-ryu Judô. E foi ele, na verdade, que ensinou ao Carlos Gracie por um curto período. Ou seja, o Carlos Gracie não foi aluno direto do Mitsuyo Maeda, ele foi aluno do Donato Pires dos Reis, né? E foi aluno por um período bastante curto, né? E houve ali sérios desentendimentos entre o Donato Pires dos Reis e o Carlos Gracie, e o Carlos Gracie acabou sendo expulso da academia do Donato. E a segunda academia de Jiu-Jitsu no Brasil também não foi dos Gracie, mas sim de um japonês chamado Gel Omori, né? E o Hélio Gracie, que falou aí que ele mudou, que ele inventou, etc, 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 na verdade ele não mudou nada em relação ao que lhe ensinou o seu irmão Carlos. O Carlos que na verdade aprendeu com o Donato Pires dos Reis e não com o Mitsuyo Maeda. Eu não vou entrar aqui em pormenores, né, dessa história, tem muita coisa para falar, né, mas há histórias inverídicas aí que são repetidas muitas e muitas vezes por pessoas de boa fé, mas que desconhecem a verdade histórica. O Carlos Gracie ele era um teosofista, né? Ele dizia ter um mestre secreto que ele chamava de Mago Egídio Lasvogilo. E esse Egídio Lasvogilo, segundo o Carlos Gracie, vivia no Peru, né? Ele dizia, por exemplo, que aprender ali a dieta alimentar que recomendava a todos, que hoje é famosa, né? Chamado de dieta Gracie. Então o Carlos Gracie dizia que ele tinha aprendido essa dieta com o mago Lasvogilo, né? Só que essa dieta ela teria sido copiada de um livro do professor argentino J.P. Dourado, né? E de fato alguns alunos do Carlos Gracie acabaram descobrindo isso e questionaram, né?
olha, se você disse que foi esse mestre secreto que te ensinou essa dieta, então esse JP Dourado ele fala a mesma coisa, praticamente a mesma dieta, né? E aí o Carlos Gracie disse que o JP Dourado, argentino, que escreveu lá o livro sobre a dieta, ele disse que também o argentino era discípulo do mago Laszlo Gilo. Enfim, ele reproduziu em ambiente marcial a farsa lá da Blavatsky com os seus mestres ocultos. E essa questão toda ela arrebentou nos jornais brasileiros em 1963, né? Foi noticiada lá pelo jornal A Noite, de 1º de novembro de 1963, envolvendo ali uma denúncia criminal feita pelo médico Dr. Oscar Santamaria. Enfim, muito do que as pessoas acreditam como sendo uma história verídica não é bem assim. Bom, estou olhando aqui o meu cronômetro, já estou com 20 minutos de vídeo, não vou estender muito mais. Espero que vocês tenham feito um bom proveito desse nosso bate-papo e espero que os prezados amigos aqui do canal tenham se satisfeito com as informações que eu dei. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!